dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3, 4 e 9, por 4 vezes. 121, parágrafo 2º, 1, 3, 4 e 9, combinado com o artigo 14, 2, ambos do Código Penal Brasileiro, por 5 vezes. Na data de hoje foi realizada a sessão solene de julgamento, conforme preconiza o Código de Processo Penal, e ao final vieram os autos conclusos para aprovação da sentença. O Conselho de Sentença julgou o acusado na data de hoje e chegou ao seguinte veredito. Em relação aos 4 homicídios qualificados consumados, vítima Bernardo Pavos, Bernardo Cunha, Enzo e Larissa, reconheceu a materialidade e a autoria, considerou o acusado culpado, afastou a causa de diminuição da pena referente à semi-imputabilidade, reconheceu as qualificadoras do motivo torpe, emprego do meio cruel, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos e cometido também contra menor de 14 anos. Em relação aos 5 homicídios qualificados tentados, Bruno, Heloísa, Maria Luísa, Samuel e Davi, reconheceu igualmente a materialidade e a autoria, considerou o acusado culpado, afastou a causa de diminuição da semi-imputabilidade e reconheceu a prática da tentativa de homicídio, também reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa ser julgada procedente a fim de condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Passo agora para a dosimetria da pena. Os delitos apresentam características e contornos semelhantes, motivo pelo qual promoverei dosimetria única para cada um, para todos, a fim de evitar repetições desnecessárias. Na primeira fase da dosimetria, considerando os vetores previstos no artigo 129 do Código Penal, considero a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade da conduta, elevadíssima, porque o acusado premeditou o delito de forma minuciosa e estratégica para alcançar o macabro fim almejado. Conforme se infere de seus interrogatórios extrajudiciais, o réu planejou o delito por 3 semanas, inclusive ousou afirmar que assistiu a outros atentados na televisão e que poderiam ter sido feitos bem melhor. A análise dos dados telefônicos e telemáticos do celular do acusado, deferido nos autos apensados, revela a existência de pesquisas de navegadores de internet, datadas de 15 de março do ano passado, ou seja, 25 dias antes do ataque, sobre modelos de machado. Além disso, a testemunha Jason confirmou, na primeira fase do julgamento e também na data de hoje, que não sabendo da ideação assassina, conversou com o réu antes dos fatos sobre uma machadinha e inclusive indicou um canal do YouTube sobre o tema, pois também gosta desse tipo de armas. O acusado detalhou aos delegados de polícia que lhe ouviram logo após a prática delitiva que usou anabolizantes nas semanas que antecederam os fatos para ficar mais corajoso. Todos esses elementos demonstram, sem sombra de dúvidas, que o acusado premeditou o atentado com semanas de antecedência, a fim de matar o maior número de vítimas possível. Sobre antecedentes criminais propriamente ditos não temos registros, não há também fatos desabonadores de conduta social em registro nos autos. A personalidade do acusado é sim matizada pela insensibilidade, frieza e perversidade. O laudo do exame de sanidade mental ao qual foi submetido revela que o réu apresenta critérios diagnósticos que se encaixam na descrição de transtorno de personalidade antissocial, o que é marcado pela insensibilidade pelos sentimentos alheios, atitude flagrante e persistente de irresponsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais, baixa tolerância à frustração, incapacidade de experimentar culpa e também de aprender com a experiência e ainda a propensão a culpar os outros. De fato, o policial civil Jean Chiarelli e os delegados de polícia Rodrigo Reitz e Rony Esteves,
que bem trabalharam neste caso, registraram em seus depoimentos, se trata de pessoa muito fria, que não demonstrou nervosismo antes ou depois da execução do massacre, conforme constatado pelas câmeras de segurança dos trajetos e locais percorridos. O réu, de igual forma, quando ouvido pelos delegados, não demonstrou nenhum remorso ou arrependimento, pois ele próprio confirmou que, se fosse para morrer, faria tudo novamente. Demonstrou perversidade ao se auto-intitular um baita psicopata sangue frio, pois não tinha sentimento por ninguém, nem por sua mãe, e por isso queria morrer. Mas para isso precisava levar alguém junto, para não se sentir um otário. Palavras do próprio réu, registradas no evento 33, vídeo 11. O motivo do crime já está sendo usado para qualificar. As circunstâncias dos delitos possuem particularidades que extrapolam a figura básica do crime. O réu escolheu especificamente uma escola de educação infantil como alvo do ataque, local que deveria ser seguro para as crianças. E justamente por isso, os pais depositaram confiança em ali deixá-las para prosseguirem em seus afazeres diários. O acusado assim o fez porque sabia que faria ali muitas vítimas, seu principal objetivo. Inclusive revelou em seu interrogatório que escolheu exatamente crianças para matar, sob os dizeres dele mesmo, de o sucesso do seu mórbido plano. Declaração contida no evento 1, vídeo 11 e evento 36, vídeo 11. Desse modo, o local escolhido para o ato e a vulnerabilidade das vítimas são fatores que permitem agravar a pena nessa fase, porquanto demonstram a clara intenção de causar o maior número de vítimas possível. As consequências desses crimes despontam de qualquer parâmetro de normalidade que se possa conceber. A ação do acusado de invadir a creche Cantinho Bom Pastor para assassinar crianças causou enorme impacto e comoção na sociedade brasileira, o que pode ser mensurado, por exemplo, pela repercussão em praticamente todos os veículos de comunicação do país. A imprensa internacional também repercutiu o ataque, com menções de jornais de inúmeros países, notadamente Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, entre outros. Vale destacar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é idônea a mensuração da repercussão internacional do delito na majoração da pena base. Registro isso em julgado do relator ministro Rogério Schietti, citado no texto. Mas não é só. O ataque do réu à creche Cantinho Bom Pastor gerou intenso e permanente abalo psicológico às crianças e professoras que presenciaram tal ataque, conforme se depreende dos inúmeros relatos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução desse feito. Tudo isso ainda trouxe profundas alterações na rotina escolar de nossas crianças e adolescentes, além de intensas reflexões sobre a segurança das unidades escolares brasileiras. A situação colocou pais, professores, alunos e autoridades públicas em pânico. A comunidade escolar se sentiu completamente exposta, de modo que, além de parques e amarelinhas, hoje nossas escolas passaram a contar também com escolta armada em suas portas, especialmente na nossa cidade de Blumenau e no nosso estado de Santa Catarina. Ademais, escolas e creches passaram por reformas estruturais, como aumento de muros, instalação de câmeras ou pedículos, além de controle rígido de acesso, assim como capacitação de professores e funcionários para lidar com casos de massacres, como, a exemplo, ações desenvolvidas pela nossa Polícia Militar do Estado. Por fim, vale citar, inclusive, alterações legislativas em todos os âmbitos da Federação para enfrentamento da questão, com destaque para o recrudescimento da pena
para o homicídio contra menor de 14 anos, quando praticado em instituição de educação básica, pública ou privada, com vigor desde o início desse ano, com a entrada em vigor da Lei 14.811 de 2024. O comportamento das vítimas, esse não influenciou em nada nos delitos. Há, portanto, 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais devem elevar a pena base acima do mínimo. Quanto ao montante utilizado para agravar a reprimenda, predomina o entendimento no sentido de que não existe um critério matemático ou absoluto, uma vez que predomina a discricionariedade do magistrado na escolha da sanção aplicável ao caso, desde que fundamentado em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime informadores do processo de aplicação da pena. Cito aqui julgado do Superior Tribunal de Justiça de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado no último dia 20 de julho de 2024. Dito isso, entendo que cada uma dessas circunstâncias do caso concreto, já exaustivamente fundamentadas, justificam a elevação de 3 anos de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável. Ressalto, então, uma vez mais, que se trata de crime extremamente bárbaro, decorrente da invasão de uma unidade de educação infantil, que resultou na morte de 4 crianças de tenra idade, 2 com 4, 1 com 5 e 1 com 7 anos de idade, além de deixar outras 5 feridas, todas vítimas de golpes de machadinha e canivete. Dessa forma, fixo a pena base em 24 anos de reclusão, já considerada qualificadora do motivo torpe reconhecido pelo Conselho de Sentença. Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão espontânea realizada pelo réu em seu interrogatório. Por outro lado, incidem as agravantes correspondentes às qualificadoras do meio cruel, do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos e de vitimar criança. Desse modo, promovendo a compensação necessária em relação à confissão, com uma das agravantes, resta ainda 2 agravantes, elevando a pena em 6 anos, 3 anos para cada uma, com base no mesmo critério usado antes para a fixação da pena base. Na terceira fase, não há circunstâncias de aumento ou diminuição da pena a considerar em relação aos homicídios qualificados consumados. Portanto, neste caso, estabeleço a pena de 30 anos de reclusão para cada um dos 4 delitos de homicídio quadruplamente qualificado. Ou seja, em relação às vítimas Bernardo Pavos, Bernardo Cunha, Enzo e Larissa. Já para os homicídios qualificados tentados, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição referente à tentativa, a qual deve reduzir a pena de 1 a 2/3, conforme previsão do Código Penal. No particular, entendo que a redução deve ser operada no seu mínimo legal, pois os laudos indicam que todas as testemunhas sofreram ferimentos em regiões vitais, mais precisamente no pescoço e na cabeça, de modo que os crimes se aproximaram muito da consumação. Vale o registro aqui da ação das professoras e das funcionárias da creche, as quais agiram de modo quase que heróico, prontamente, inclusive com risco à própria segurança, para tirar as crianças do pátio logo após o acusado iniciar o ataque. Elas também socorreram as vítimas feridas, como Davi e Samuel, de maior gravidade, usando as próprias roupas para estancar os sangramentos, o que com certeza contribuiu para impedir que a morte acontecesse. Desse modo, reduzo a pena dos homicídios qualificados tentados praticados contra as vítimas Bruno, Heloísa, Maria Luísa, Samuel e Davi em 1/3 e estabeleço em 20 anos de reclusão para cada um dos 5 crimes tentados. Concurso de crimes. Os fatos, é bem verdade, ocorreram nas mesmas condições de tempo, dia 5 de abril de 2023, mesmo lugar, cidade de Blumenau, e maneira de execução: invasão de uma creche e desferimento de golpes de machadinha e canivete nas vítimas.
Apesar disso, em que pese o pedido da Defensoria, não é caso de aplicar a regra da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do Código Penal. Portanto, ausente aqui o requisito subjetivo, mais precisamente a unidade de desígnios. Há entendimento consolidado no nosso Superior Tribunal de Justiça que para a caracterização do Instituto é necessário que estejam presentes cumulativamente os requisitos de ordem objetiva, pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os elementos delituosos. Vale dizer, adotou-se no sistema jurídico penal brasileiro a teoria mista ou objetivo subjetivo. No caso de análise, a prova é firme em apontar que o réu invadiu uma instituição de educação infantil com a finalidade específica de matar o máximo de crianças possível, agindo, pois, com pluralidade e não com unidade de desígnios. Com efeito, as condutas subsequentes, embora praticadas em contexto fático único, não podem ser consideradas como continuação da primeira. Portanto, cada ato de matar ou ferir foi desenvolvido em ação distinta e autônoma. A jurisprudência é tranquila ao reconhecer, em casos como dos autos, a aplicabilidade do concurso material, sim, em detrimento do concurso continuado, como se destaca dos julgados citados, julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e também da Corte Catarinense. Portanto, somam as penas aplicadas para os 4 homicídios qualificados, consumados, e também para os 5 homicídios qualificados tentados contra as vítimas sobreviventes. Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, em consequência, condeno o acusado Luiz Henrique de Lima, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 220 anos de reclusão em regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 9 do Código Penal, por 4 vezes, e o artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 9, combinado com o artigo 14, inciso 2, também do Código Penal Brasileiro, por 5 vezes, na forma do artigo 69 do mesmo Código. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, especialmente para fins do artigo 316 do Código de Processo, mantenho-o preso preventivamente pelos mesmos exatos termos fundamentados já na decisão que decretou a prisão preventiva, as quais deixo de transcorrer para evitar repetição. Acrescento ainda que o acusado foi considerado, então, na data de hoje, culpado pelo Tribunal do Júri, juiz natural desta causa, pela prática de um crime extremamente bárbaro e cruel, como visto, decorrente da invasão de uma creche que resultou na morte e ferimento de inúmeras crianças. Dessa maneira, a segregação cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública, inclusive porque o réu não se disse arrependido do que fez, mas ao contrário, sustentou que faria tudo novamente em seus interrogatórios. Ademais, o artigo 492, 1, a linha E do Código de Processo Penal, expressamente autoriza a execução provisória da pena caso seja imposta pena superior a 15 anos, o que de muito supera no caso em questão. Dito isso, determino que os objetos apreendidos sejam destruídos, transitado em julgado a presente decisão seja lançado em nome do réu no rol dos culpados, proceda-se às comunicações devidas e forma-se o PEC e encaminhe-se ao juízo da execução. Sentença publicada nesta sessão, presentes intimados, regíveis. É a sentença. Podem sentar-se, pode recolher.